Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que alegria, prezado irmão e irmã que nos assiste, aqui pelas nossas mídias, também por diversas rádios que disponibiliza para os ouvintes o nosso programa. É uma grande alegria poder participar com vocês e ter tantos ouvintes que nos acompanham em diversos lugares por rádios e web rádios e também outras emissoras, inclusive a nossa, a Imaculada aqui de Formosa, que divulga o nosso programa. E a gente reza junto. Hoje é sexta-feira, um dia propício para uma penitência, para um jejum. As pessoas com mais de 60 anos e menos de 18 anos são dispensadas do jejum, a menos que tenha condição de fazê-lo. Mas quem está dispensado do jejum pode fazer um sacrifício, uma oração pelos mortos, uma visita, uma oração por um doente, uma caridade, a renúncia a alguma coisa. Enfim, cada um pode escolher uma penitência, porque a Santa Igreja nos ensina o valor medicinal, espiritual dos sacrifícios para educar nossa vontade, sempre inclinada para o pecado, para uma vida mais santa, mais harmônica. É isso que a gente deseja para vocês. Que alegria poder celebrar com vocês esta manhã bonita, em que os nossos olhos se voltam para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sequência ao nosso livro O Corpo Místico de Cristo, na página 294, entenderão os membros da Igreja a amplitude desta unidade uns com os outros por meio do Espírito Santo, como falamos ontem? Será que nós entendemos? Será que o nosso povo entende o que é a unidade da Igreja na força do Espírito Santo? Aqueles que mantêm a sua fé entristecem-se com a perda desta por aqueles que outrora a possuíam. Você que na sua comunidade, você fica triste quando alguém perde a fé? Quando alguém deixa a Igreja Católica para ir para outra denominação? Você sente isso? Aqueles que amam a Deus entristecem-se com os pecadores, deixando os caminhos específicos? Você angustia no seu coração quando você vê uma pessoa que era ali da igreja de comunhão, que de repente abraça a vida de pecado e foge do corpo místico? Isso te dá tristeza? Aqueles que são ricos percebem a necessidade que os pobres têm daquilo que lhes sobra? Eu sei que nós temos muitos católicos ricos extremamente generosos. E eu não posso negar isso. Se alguém falar os ricos não prestam, os ricos são isso, não. Tem o rico que é assim. Mas nós temos muitas pessoas ricas que são profundamente solidárias com os que sofrem, ajudam a igreja, devolvem o seu dízimo, e é muito importante o trabalho deles. Mas você que é rico, que está escutando nosso programa, você não é dizimista, você não ajuda só de vez em quando, você não teria condição de ajudar mais os que sobram, os que sofrem, porque tem muita coisa que sobra, às vezes roupas que estão sobrando no seu guarda-roupa, calçados que estão sobrando, comida que você está jogando fora. Isso deve doer no nosso coração e na nossa consciência, porque tem muita gente que não tem o que vestir, não tem o que comer, não tem onde morar, né? Quantas vezes você derruba uma casa boa para fazer uma casa maior, e aquele material não poderia doar para alguém fazer o seu barraco, o seu casebre, que ele está debaixo da lona? A gente precisa pensar muito na caridade, porque ela nos leva ao coração do Cristo sofrente, do Cristo sofredor.
As fronteiras nacionais cegam a nossa visão para compreender de forma mais ampla o supranacionalismo que advém da paternidade de Deus e da irmandade em Cristo. É a questão dos refugiados de guerra que nós temos aqui no Brasil, os refugiados das tiranias. Vamos lembrar claramente aqui, vizinhos nossos, a Venezuela, onde nós temos um governo tirano, que não tem um projeto de governo, um projeto de poder, de dominação. O Brasil já recebeu milhares e milhares e milhares de venezuelanos que chegam aqui com fome. E eu tenho escutado os vídeos também, até de crianças cubanas que conseguiram fugir do regime da ditadura, da quase eterna ditadura comunista de Cuba, que deixou atrás de si, deixa um rastro de morte, de pobreza, de miséria, de fome. Muitos que conseguem sair daquela ditadura e que chegam aqui e ficam extasiados. Mulheres que nunca tinham visto um supermercado, nem sabia que existia o que nós temos nos nossos supermercados. E às vezes nós discriminamos, a gente tem que acolher esses, e muitos deles são católicos. Quando se persegue a igreja em uma parte do mundo, quando as igrejas são pilhadas, os bispos exilados, os fiéis martirizados, sentimos que a dor e o sofrimento deles são nossas dores também, assim como a dor do braço dói em todo o corpo? Todos os dias nós temos a calamidade da perseguição à igreja. Aqui no Brasil nós temos uma secção da Ajuda à Igreja que Sofre, a CN, que é muito bem coordenada. Já tivemos até uma live aqui com a nossa coordenadora, que me falhou o nome agora, que é muito boa, e vocês podem acessar a Ajuda à Igreja que Sofre e até fazer suas ajudas também. Eu mesmo ajudo todo mês com um pouquinho dos meus proventos. Eles cuidam das pessoas que estão em grande sofrimento e perseguição na fé. Todos os dias nós temos perseguição à igreja. Na China, na Coreia do Norte. Coreia do Norte praticamente não tem mais quem tem fé. Quem reza é muito escondido. Lá os pais que são católicos não podem nem rezar na frente dos filhos. Então o filho chega na escola e são induzidos a denunciar o que os pais fazem em casa. Se um menino fala que meu pai reza, ou ensina nós a rezar, a polícia comunista vai bater lá e vai prender e vai matar. É assim. Triste a situação, muito triste. Então nós sofremos com aqueles que estão sofrendo na nossa igreja. Aqueles que são insensíveis a essas tristezas da igreja em outras partes do mundo, são insensíveis à sua dignidade de cristãos. A interação entre a lua e as marés, a simpatia profunda entre o choro de um bebê e a vibração de uma estrela distante, é nula quando comparada à interação e à simpatia mais sutil entre cristãos e outros cristãos presentes no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então aqui nós podemos concluir, nesta manhã de sexta-feira, a necessidade da compássio, da compaixão que nós devemos ter de uns para com os outros, para com os que sofrem. Nós precisamos ter essa compaixão. Ter paciência com aqueles que não se convertem, com aqueles que são duros de alma. Então vamos aprender isso, vamos pedir nessa sexta-feira, através da nossa penitência. Você escolhe uma penitência, ou ficar sem tomar o café, ou rezar um terço às 3 horas da tarde, na hora da paixão. Você escolhe um sacrifício para que o seu coração seja melhor cada vez mais aberto, mais coerente, mais transversal com tantas necessidades e pessoas que precisam de nós. Que a sua sexta-feira seja na paz e que o sacrifício redentor de Cristo na cruz aumente o amor no seu coração
e da sua família. Amém. Nesta sexta-feira, a Santa Liturgia da Mãe Igreja nos apresenta Mateus 16, 23. Eu compartilho com você o versículo 22. Jesus diz assim: vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Todos nós somos perseguidos por causa da nossa fé. Não é só a perseguição com fuzil, com balas, com degola, como acontece em alguns lugares do Oriente e na África. Do Ocidente, melhor. Mas nós temos a perseguição dentro de casa. Uma esposa que quer ir à igreja não vai porque o marido é bruto, autoritário, um déspota. Nós somos perseguidos na nossa fé quando um jovem, uma jovem de uma família pagã se converte a Cristo e é perseguido pela família para que não participe da igreja. O jovem que às vezes foi convidado por outro a um grupo de jovens, a um acampamento de jovens, a um night fever, por exemplo. E depois esse jovem se abre tanto a Deus, encontrou a graça, a misericórdia e de repente a família persegue. A perseguição é também dentro da família, a nossa fé. O casal que faz o encontro de casais com Cristo, o ECC, que entra na equipe Nossa Senhora, o Novisa, na pastoral familiar, o casal que acha as portas abertas da igreja para alguma coisa na igreja a respeito da família. De repente começa a ser perseguido pelo seu círculo de amizade, porque o casal deixa aquela vida porca de cachaçada, de churrascadas, de encher o estômago, mas não encher a alma, começa a encontrar a verdade, as mirabilis Dei, as maravilhas de Deus. Aí os outros começam a perseguir, começam a falar mal, começam a debochar. Ah, agora não sai da barra da saia do padre. Ah, porque você agora só vive na igreja. Por que já não leva a cama para a igreja? A gente escuta essas besteiras que acontecem. É perseguição à fé. São os ódios do mundo, que às vezes vem de um pai, vem de uma mãe, vem de um tio, de um avô, de quem quer que seja da família, que odeia a sua participação na igreja. Levante a sua cabeça e vá adiante. Não desanime, porque a promessa é grande. Nós vamos perseverar até o fim, porque a perseverança é que nos dará o garante da nossa salvação. Eu quero ser salvo e você também. E nada vai nos tirar a fé, nem mesmo o martírio, a perseguição de sangue. Amém. Eu quero orar com você neste momento, pedindo a Deus a proteção para a sua fé. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa quem está aqui conosco no nosso canal, seguindo o nosso programa, aqui no Brasil, fora do Brasil. Também você aqui da nossa Diocese de Formosa, sacerdotes religiosos, Deus te dê a perseverança, a santidade, a paz. O bom Deus te abençoe e te guarde, fortaleça seu coração com a dádiva do alto, que é a dádiva da fé, que nada te faça esmorecer. Deus cura sua depressão, sua tristeza, sua angústia, seu medo e te faça uma pessoa de coragem. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira para você, abençoado final de semana. Deixe seu like aqui no nosso canal. Se inscreva se você ainda não o fez e esteja conosco às 21 horas aqui no canal com a oração da noite. Paz e luz para você e os seus.